salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez comentarei sobre a falsidade no Brasil, né? Que é muito, né? Convenhamos, pessoal. Muitas das pessoas aqui do Brasil, né? Que é que a gente pode dizer isso, né? Elas querem se aproximar de ti, querendo, visando, né? Na verdade, tirar algum benefício, né? Não é somente sobre o que tu tem, mas sobre querendo tirar vantagem de ti, sobre qualquer coisa, visando algum tipo de benefício, algum tipo de privilégio, enfim. É esse tipo de falsidade que existe no Brasil, não só esse, né? Existem outros também, mas aqui no Brasil a falsidade aqui é estratosférica, né? Muitas pessoas querem até passar uma impressão de que são boas para querer, de certa forma, tirar algum proveito, né? Tirar algum proveito de ti, né? De uma forma geral, né? Então, pessoal, o que existe aqui no Brasil, né? Comparado aos outros, eu acredito que não existe em outros países do mundo, não, nesse sentido, tá? Existe aqui no Brasil inveja, fofoca, falsidade, é tudo misturado, assim, que causa assim, uma repulsa por parte de mim, porque eu não compactuo com essas questões. É lógico que algumas pessoas podem até falar o seguinte, eu não sou assim, né? Mas você que não é desse jeito, né, nesse país aqui, tu é exceção, né? Porque a regra é sempre querer tirar proveito dos outros, né? É uma vergonha que está esse país nesse sentido, né? Pessoas que querem aproximar de você até te elogiando, né? Mas a gente sabe, logicamente, que aquele elogio ali é falso, né? A gente vê a situação não só na realidade, mas também no ambiente virtual e de certa forma, né? A comunicação ela está sendo muito mais virtual atualmente do que presencial, né? Então, é por isso que, por exemplo, eu me afastei bastante das redes sociais, porque eu não tolero esse tipo de falsidade, comparações. Pessoal, isso isso não levará a ti para lugar nenhum, né? É sobre isso que se trata. Nessa comparação, nessa vontade, né, de querer de alguma forma ser melhor do que os outros, pessoal, isso não levará a pessoa a lugar nenhum, né? Eu acredito que a falsidade é típica do mochileiro, né? Em querer de certa forma achar que é superior a alguma pessoa em certos tipos de aspectos, né? Mas a gente sabe, pessoal, que esse tipo de comportamento de querer se aproximar dos outros apenas para querer tirar proveito, querer se mostrar para outro, né? É típico do comportamento soberbo, né? Que logicamente eu abomino muito isso, né? Então, pessoal, eu quero distância desse tipo de situação em querer se comparar com os outros, em querer se mostrar melhor nos outros, certos tipos de
de aspecto, querer se aproximar dos outros apenas para benefício. Eu estou longe disso. Eu quero distância desse tipo de pessoa, né, por assim dizer, porque isso pode ser contagioso, né? Isso pode ser contagioso. É terrível que hajam esse tipo de comportamento seja normalizado no Brasil, né? Acredito que em outros países não existe tanta falsidade quanto existe no Brasil, né? Não só na questão da falsidade, mas na questão da inveja, enfim, questão de fofoca, enfim, na questão de falta de respeito também, falta de educação, enfim, eu acredito que nessas questões nenhum outro país supera o Brasil nesses aspectos que eu acabei de trazer, certo? Então, pessoal, eu sou veementemente contra esse tipo de comportamento. Se não for para se aproximar de outras pessoas, se for para se aproximar de certas pessoas apenas para querer tirar proveito, pessoal, isso não serve para mim, porque para mim, o que funciona é se aproximar de pessoas aos quais minimamente ali, ou maximamente, compactuo, né? Por que eu estou criticando esse tipo de falsidade que existe no Brasil? Porque eu não compactuo com todas elas. Eu entendo que uma amizade, ou até mesmo, se for o caso, né? Se for o caso, hoje em dia está complicado ter relacionamento, mas se for o caso, até mesmo o relacionamento, pessoal, não funciona no aspecto da falsidade. Acredito que as relações interpessoais tem que ser genuína, baseada na genuinidade, né? Mas de certa forma a gente vê que a falsidade está imperando hoje em dia, né? E logicamente que eu abomino esse tipo de situação, tá? Quanto mais as pessoas estiverem atreladas a bens materiais, mais infelicidade elas terão, porque a felicidade ela não está atrelada ao que você tem. A felicidade genuína está atrelada ao que você é, né? E logicamente, né, que muitas pessoas querem o tempo todo ganhar um tipo de notoriedade que na verdade é falsa, né? Você querer tirar proveito dos outros não te trará uma fama positiva, muito pelo contrário, né? Se tu visa apenas se aproximar dos outros, querendo visar, né? Aliás, almejar aquilo que ela tem, para mim esse tipo de comportamento é terrível, terrível. Não compactuo, né? Prefiro manter distância de pessoas assim, até porque esse tipo de pessoa que é falsa contigo na frente, nos bastidores ela acaba querendo, falando mal de você. É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, esse tipo de pessoa que na tua frente é uma coisa e quando você não está presente é outra, esse tipo de pessoa é justamente a melhor para que você mantenha a distância, né? É sobre isso que se trata, né? E não existe outro país nesse planeta, acredito, que supere o Brasil nessa questão da falsidade. Nesse país a falsidade é estratosférica, né? E logicamente que a gente tem que manter distância de quem pratica tudo aquilo que tu não converge, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. É lógico que eu poderia me desdobrar sobre outras questões, né? Mas logicamente que é abominável, pessoal, esse tipo de comportamento, independentemente
que seja virtual ou presencial, né? Esse tipo de comportamento é intolerável, né? A gente não pode se aproximar de uma outra pessoa visando, né? Querendo visar somente ao que ela tem, né? E tem que se basear pela genuinidade, igual, semelhante ao que era antigamente. É lógico que antigamente tu também fazia ali uma peneira, né, de pessoas com quem tu tinha um certo tipo de contato, mas as relações interpessoais eram muito mais genuínas, né, diferentemente do que é hoje, né? Hoje em dia as pessoas querem o tempo todo tirar vantagem, tirar proveito dos outros, né? Mas enfim, pessoal, é justamente assim que a sociedade está funcionando hoje em dia. E logicamente que aquelas pessoas que se baseiam por genuinidade são exceções, né? Entendo dessa forma, né? Então era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto, né? É lógico que não compactuo com qualquer tipo de falsidade, né? Entendo que as interações têm que ser genuínas, né? Independentemente de qualquer circunstância, né? Independentemente do tempo que possa passar, né? Entendo dessa forma. Então era isso, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto, né? Não vou mais me desdobrar, né? Até porque prefiro não me delongar sobre um assunto assim. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.